Olá pessoal, vamos à nossa conversa semanal com esse videozinho, com algumas orientações do que vocês devem ler ao longo da semana. Bem, antes de tudo, eu gostaria de avisar vocês que antes eu havia colocado como dúvida se vocês iam ter aula presencial ou não, mas agora vocês não devem esperar que isso aconteça nesse semestre. Então, eu acho que a gente vai continuar assim, no modo remoto, pela internet, até o final do semestre. O motivo é que a turma é grande, a turma tem, eu acho que tem em torno de 100 alunos, aí uma turma de 100 alunos não tem como, não tem jeito de virar uma turma presencial. Então, é melhor vocês irem, digamos assim, se acostumando logo, porque vocês até o final do semestre vão continuar assim pela internet. No meu caso, eu devo me aposentar no próximo mês. Minha aposentadoria deve sair no próximo mês. Aí eu não sei até quando eu vou continuar com vocês. Então, eu acho que vai chegar um momento que eu vou sair. Eu vou ser substituído por outro. Mas, por enquanto a gente continua. Pelo menos até o final da unidade 1 a gente continua. Então, hoje, nossa ação dessa semana é uma continuação dos assuntos da semana passada. Então, vamos fazer alguns exercícios sobre espaços e subespaços vetoriais. Então, o assunto é a continuação da aula passada, então a gente vai só chamar a atenção para alguns exercícios aqui, alguns exercícios resolvidos. Bem, o primeiro deles é o seguinte: mostre que V é um espaço vetorial com as seguintes operações. V igual a R3. Então, V igual a R3 é um espaço vetorial com as seguintes operações. Então, são as operações usuais de vetores. Então, a gente define x1yz1 mais x2y2z2 igual a x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Então, essa é a definição da adição. Aí depois a gente define o produto por escalar. O produto por escalar é definido como sendo k vezes x1, y1, z1, kx1, ky1, kz1. Então, onde k é um escalar qualquer. Então, mostre que o R3 com essas duas operações, ele forma um espaço vetorial. Então, isso geralmente é um negócio ruim de se fazer. Porque você tem que mostrar várias operações, tem que mostrar todas as propriedades de espaço vetorial. Então, você faz assim, né? Você pega alguns elementos genéricos, você pega 3 elementos genéricos, U, V e W, genéricos, pertencentes ao espaço vetorial, e pega pega também escalares A, B, K genéricos. Aí você calcula U mais V. U mais V dá quanto? Dá isso aqui. Dá x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Aí depois calcula V mais U. V mais U é a mesma coisa, certo? Então, U mais V dá igual a V mais U. Então, essa é a primeira propriedade, como se fosse o primeiro passo. Aí depois, você mostra que existe um vetor nulo. Então, o vetor nulo é o vetor 0, 0, 0. Por que aquele é um vetor nulo? Porque quando você soma U mais 0, dá igual ao próprio U. Certo? Então, esse aqui seria o segundo passo. Aí depois, no terceiro passo, você calcula U mais V mais W e mostra que isso dá a mesma coisa que U mais V, entre parênteses, mais W. Então, você mostra esses passos aqui. Aí depois, você mostra que dado U, você consegue o menos U. Então, o menos U, no caso aqui, é o menos x1, menos y1, menos z1. Então, esse seria o quarto passo. Aí depois, o quinto passo, você calcula K vezes V mais W e mostra que dá a mesma coisa que KV mais KW. Depois, o sexto passo, você calcula A mais B vezes V e mostra que isso dá como resultado AV mais BV. Aí depois, sétimo passo, você calcula ABV e mostra que dá a mesma coisa de ABV. E por último,
você calcula 1 vezes V. 1 vezes V, você mostra que dá V. Isso aqui não é obrigado a você seguir essa ordem, não. Essa ordem que eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você não é obrigado a seguir, não. Você pode fazer em qualquer ordem. Pode permutar isso aqui à vontade. Então você pode, por exemplo, começar por essa 8 aqui. Você pode começar a dar o primeiro passo mostrando isso. Mostrando que 1 vezes V é igual a V. Por exemplo, isso poderia ser o primeiro passo. Não faz diferença nenhuma. Então, não existe uma ordem aqui. Bem, como você verificou esses 8 itens como sendo verdadeiros, então você conclui que o conjunto é um espaço vetorial. Então, mostrar que espaço vetorial é isso. É você verificar esses 8 itens. Então, é sempre uma coisa trabalhosa, né? Quer dizer, é sempre um negócio trabalhoso que não é muito bom. Não é muito bom de se fazer isso, não, né? É um negócio meio chato. Então, espaço vetorial é sempre assim, para mostrar que é espaço vetorial. Agora, vamos outra. Espera aí. Eu estou me confundindo aqui nesse andamento. Pronto, agora vamos um segundo exercício. Aparentemente ele lembra o primeiro, né? Verifique se V igual a R3, observe que é o mesmo V, é um espaço vetorial com essas operações aqui. A operação de produto por escalar e a operação de adição, ela é definida de uma forma estranha. Aqui a gente diz que x1, y1, z1 somado com x2, y2, z2 dá como resultado x2, y2, z2. Ou seja, nessa operação de adição, você ignora a primeira parcela. Ignora o x1, y1, z1. Então o resultado é sempre x2, y2, z2. Então é assim que essa adição é definida. É uma adição assim muito estranha, né? Quer dizer, ela ignora a primeira parcela. Então, será que isso dá um espaço vetorial? Vamos ver. Vamos escolher assim aleatoriamente um exemplo. Então, eu chutei aqui U igual a 1, 2, 3, podia ser qualquer outro, U igual a 1, 2, 3, e depois chutei V igual a 4, 5, 6. Aqui foi puramente no chute, né? Quer dizer, é uma escolha aleatória. Então, eu escolhi um U e eu escolhi um V qualquer. Aí depois eu calculei assim, como quem não quer nada, calculei U mais V e V mais U, para ver quanto é que dá. Então, U mais V dá 4, 5, 6. Você fica só com a segunda parcela, né? De acordo com essa definição. De acordo com essa definição, você fica só com a segunda parcela. E depois, V mais U você fica com 1, 2, 3, que é a segunda parcela. Então, será que U mais V deu igual a V mais U? É claro que não, né? U mais V deu 4, 5, 6, e V mais U deu 1, 2, 3. Então, U mais V é diferente de V mais U. Então, isso mostra que aquele primeiro passo ele não é verdadeiro. Ou seja, a operação de adição ela não é comutativa. Então, isso já é suficiente para a gente concluir que o conjunto não é um espaço vetorial. Então, isso já encerra. Encerrou aqui. Então, nota que existe uma infinidade de maneiras de você fazer isso. Você pode escolher esse U aqui de uma infinidade de maneiras. Depois você pode escolher esse V aqui de uma infinidade de maneiras também. E depois, essa operação que você fez aqui, eu escolhi assim aleatoriamente. Podia ser outra. Podia ser outras coisas. Mas eu escolhi U mais V e V mais U. Mas a escolha poderia ter sido outra. Então, isso já mostra que não é espaço vetorial. Certo? Então, a observação que a gente faz é o seguinte. Há uma infinidade de maneiras de justificar o fato de que V não é espaço vetorial. Neste exemplo que a gente acabou de ver, a gente podia também verificar isso. Podia verificar que V mais menos V não dá zero a resposta. Podia verificar que V mais zero não dá igual a V. E outras coisas mais. Então, basta você apontar uma propriedade que falha, que o conjunto não é espaço vetorial. Quer dizer, basta apontar uma. Então, nosso terceiro exemplo, a gente tem aqui um conjunto de matrizes 2 por 2, e tem aqui um subespaço, aliás, um conjunto que é, digamos assim, que é um candidato a subespaço, que é o conjunto das matrizes que a gente chama de matrizes simétricas. É aquele conjunto em que a transposta de M dá igual a M.
Então, o conjunto das matrizes simétricas é um subespaço vetorial de V? Então, é o que nós queremos mostrar. Então, queremos mostrar isso. Então, para mostrar que um conjunto é um subespaço, você tem que verificar três itens, né? Três itens. Primeiramente, você mostra que o conjunto não é vazio. Aí aqui eu mostrei que ele não é vazio porque a matriz nula está nele. A matriz nula, se você calcular a transposta dela, dá igual a ela mesma. Então, a matriz nula, ela pertence a esse conjunto. Então, esse conjunto não é vazio. Ele contém pelo menos a matriz nula. Depois você pega duas matrizes desse conjunto, pega duas matrizes simétricas e calcula a soma. Então, se eu pegar duas matrizes simétricas A e B, então A mais B transposta, isso dá igual a A transposta mais B transposta, que é igual a A mais B. Portanto, A mais B transposta dá igual a A mais B. Então, isso quer dizer que A mais B também é simétrica. Então, isso significa que A mais B está em W, e isso é o segundo passo. Aí, o terceiro passo é você pegar um elemento de W e pegar um escalar qualquer e calcular o produto por escalar de K por A. Então, KA transposta dá igual a K vezes A transposta, que dá igual a KA. Portanto, KA é uma matriz simétrica. Então, ela também está em W. Então, isso é o terceiro passo. Então, como a gente verificou o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e são todos verdadeiros, então a gente conclui que o conjunto é um subespaço vetorial. Certo? Então, encerrou aí. Então, para mostrar que é subespaço vetorial, você verifica esses três passos. Né? Verifica os três passos. Se forem todos os três verdadeiros, aí o conjunto W é um subespaço vetorial de V. Outro exemplo. Vamos considerar V igual a R3 e vamos considerar W como sendo AB0, ou seja, o conjunto dos pontos que tem a terceira coordenada nula. Né? AB0. Então, vamos mostrar que esse conjunto é um subespaço vetorial desse. Então a gente faz basicamente do mesmo jeito do anterior. A gente começa mostrando que o vetor nulo, ele pertence a esse conjunto. O vetor nulo pertence a esse conjunto, portanto ele não é vazio. Aí depois a gente pega dois elementos genéricos do conjunto, pega um AB0 e um CD0 e soma os dois. Aí o que é que acontece com a soma? A soma dá A mais C, B mais D, 0. Então, como tem um zero aqui na terceira coordenada, então isso caracteriza que isso aqui é um elemento de W. É um elemento de W, então isso é o segundo passo. E agora vamos ao terceiro passo. Você pega um vetor qualquer de W, então eu peguei aqui CD0, e multiplica por um escalar. Então, quando você pega um vetor qualquer e multiplica por um escalar, o resultado dá KCKD0. Então, note que dá um zero aqui na terceira coordenada, e isso caracteriza que esse elemento aqui pertence a W. Então, com isso, você verifica que os três passos com isso, você verifica essas três propriedades. Então, isso garante que o conjunto é um subespaço vetorial de V. Isso garante que é um subespaço vetorial. Então, mostrar que é subespaço é sempre assim, né? Você mostra esses três passos. Então, se eles forem os três verdadeiros, aí o conjunto é um subespaço. Agora, se pelo menos um for falso, aí não é subespaço. Então, é assim que a gente faz. Terceiro, dado o conjunto de todas as funções de R em R, conjunto V, que são todas as funções de R em R, vamos considerar as funções limitadas, quer dizer, as funções em que módulo de f de x menor ou igual a m para alguma constante m. Isso aqui são as funções limitadas. Então, as operações são as operações usuais de funções, ou seja, a gente define aqui f mais g de x como sendo f de x mais g de x, e kf de x como sendo k vezes f de x. Então, vamos mostrar que esse conjunto das funções limitadas, ele é um subespaço vetorial do conjunto das funções. Então, a gente começa mostrando que ele é um conjunto não vazio. Então, para mostrar que é não vazio, você mostra qualquer elemento dele. Então, você pode pegar qualquer função constante, em particular, você pega a função nula.
Se você pegar a função nula, então a função nula satisfaz isso aqui. O modo de f de x é menor ou igual a m. Então, o conjunto W não é vazio. Então, isso mostra o primeiro passo. Agora, vamos ao segundo passo. Você pega dois elementos de W. Então, essas são duas funções limitadas. Então, a função limitada f e a função limitada g. Então, o que é que acontece com f mais g? F mais g, se você calcular o modo de f de x mais g de x, aí você usar uma propriedade conhecida de todos, chamada desigualdade triangular. Então, a desigualdade triangular aplicada a esse caso aqui, ela diz que o modo de f de x mais g de x é menor ou igual a f de x mais g de x. Portanto, isso dá menor ou igual a m1 mais m2, e m1 mais m2 é uma constante. Isso aqui é uma constante. Portanto, f de x mais g de x é uma função limitada. Então, isso mostra o segundo passo. E o terceiro passo, você multiplica f por um escalar, aí vai dar isso aqui, vai dar modo de kf, que é a mesma coisa de modo de k vezes modo de f. Como o modo de f é limitado por m, então isso dá menor ou igual a modo de k vezes m. Então, isso aqui também dá função limitada. Conclusão, os três passos aqui mostram que o conjunto é um subespaço vetorial. Exercício 6. Vamos considerar o conjunto das funções que satisfaz essa propriedade de derivadas. A derivada terceira, somada com 2 vezes a derivada segunda, menos 5 vezes a derivada primeira, dá igual a zero. Esse aqui é o que a gente chama de uma equação diferencial. Então, vamos considerar todas as funções que satisfazem essa equação diferencial. Então, vamos mostrar que isso aqui é um subespaço vetorial do conjunto das funções de R em R. Então, para isso, a gente mostra que qualquer função constante, em particular a função nula, a função f igual a 1, qualquer função constante ela vai satisfazer isso. Então, se você pegar uma função constante, aí calcular a derivada terceira mais 2 vezes a derivada segunda menos 5 vezes a derivada primeira, o resultado dá zero. Então, a função pertence a W. Portanto, o conjunto não é vazio. Agora, vamos pegar dois elementos de W. Então, ou seja, vamos pegar um f e g que satisfazem isso. Aí vamos ver o que acontece com a soma. Então, se você fizer f mais g derivada terceira, mais 2 vezes f mais g derivada segunda, menos 5 vezes f mais g derivada primeira, o resultado vai dar isso aqui. Vai dar isso aqui, que é igual a 0 mais 0. Porque isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, é 0 mais 0 que é 0. Portanto, f mais g está em W. Então, a gente mostrou o segundo passo. E o terceiro passo, você pega um escalar qualquer e multiplica por f. Aí calcula quanto é kf 3 linhas, mais 2 vezes kf 2 linhas, menos 5 vezes kf linha. Então isso dá como resultado kf 3 linhas, mais 2kf 2 linhas, menos 5kf linha. Aí você coloca o k em evidência e o que está entre parênteses aqui dá zero. Dá zero por causa da hipótese aqui em cima, né? Dá zero. Então isso aqui dá zero no final. Então isso significa que kf pertence a W. Então isso verifica o terceiro passo. Portanto, a conclusão que chegamos aqui, o W é um subespaço vetorial do conjunto das funções. Quarto exemplo, é um parecido com o anterior. Só que a gente vai, no lugar de colocar igual a zero, vamos colocar igual a outra coisa. Então vamos colocar igual a 1. Então se você colocar igual a 1, aí não dá mais espaço vetorial. Não dá mais espaço vetorial porque, por exemplo, se você pegar a função nula, a derivada terceira dela mais 2 vezes a derivada segunda, menos 5 vezes a derivada dela, dá igual a zero, que é diferente de 1. Então a função nula não pertence a esse conjunto. Então, se a função nula não pertence ao conjunto, então isso já é suficiente para garantir que ele não é um subespaço vetorial. Então isso aqui encerrou aqui. É claro que você podia fazer também de muitas outras formas, né? Você podia pegar uma soma de funções, f e g, e quando você calculasse a soma, não ia dar igual a 1. Você fazia as operações com a soma e no resultado final não seria esse. Então, a soma também não pertence a W. Então, mais uma vez, você concluiria que ele não é um subespaço vetorial. Outro exemplo, vamos agora um exemplo usando integral.
Eu gosto sempre de fazer esses exemplos usando o conceito de cálculo, porque isso mostra que esses assuntos eles estão relacionados com os assuntos de outras áreas. Quer dizer, você estuda álgebra linear, mas não é de uma maneira assim isolada do mundo, não. Essa álgebra linear que a gente estuda, ela tem conexão com outras disciplinas. Tem conexão com cálculo, tem conexão com física, tem conexão com computação gráfica, e assim vai. Então, eu acho muito interessante esse exemplo de cálculo, porque chama a atenção de que o assunto tem a ver com cálculo e também com outros assuntos, né? Quer dizer, não é uma coisa isolada. Então vamos considerar o conjunto de todas as funções cuja integral de 0 a 2 dá igual a 0. Então vamos mostrar que isso dá um subespaço setorial. Então você começa mostrando que a função nula, se você pegar fx igual a 0, então a integral da função nula dá 0. Então a função nula pertence a isso aqui. Aí você pega duas funções fg que fazem isso. Aí você calcula a integral da soma delas, integral de f mais g. Então a integral de f mais g vai dar igual a integral de f mais integral de g, que vai dar igual a 0 mais 0, que é 0. Então a soma vai estar lá também. Aí depois você pega um escalar qualquer e multiplica por f. Então um escalar qualquer vezes f vai dar a integral de kf, vai dar k vezes a integral de f, que vai dar k vezes 0, que dá igual a 0. Então a integral de kf tem integral 0, portanto kf também está no conjunto. Então isso mostra que as três propriedades são verificadas e a conclusão que a gente tem é que W é um subespaço setorial do conjunto das funções. Então veja que não é algo complicado. Apesar desse aqui ter um enunciado assim um pouquinho mais diferente, né? Quer dizer, você pode até pensar que seria um exercício difícil, mas na verdade não é difícil, é um exercício bem acessível, né? Outro parecido com ele. No lugar de 0, vamos colocar um 4. Ou então qualquer outra coisa. Então, se você trocar o 0 por qualquer outra coisa, aí não é um subespaço setorial. Por que não é um subespaço setorial? Por várias maneiras. Por exemplo, se você colocar a função nula aqui, quanto é que dá a integral da função nula? A integral da função nula daria 0. Então, 0 não é igual a 4, portanto, a função nula não pertence a esse conjunto. Então isso já é suficiente para você garantir que ele não é um subespaço. Mas aqui a gente fez de outro jeito. A gente pegou duas funções, peguei duas funções que satisfazem essa propriedade. Duas funções tais que a integral de f dá igual a 4 e a integral de g dá igual a 4. Aí quando você calcular a integral da soma dá quanto? Vai dar 4 mais 4, que é 8. Então não pertence a esse conjunto. Então você conclui mais uma vez que o conjunto não é um subespaço setorial. Mais outro. Vamos pegar aqui dois vetores V1 e V2 do R3. E agora vamos escrever esse V1 e V2 como combinação linear. Vamos escrever um outro vetor qualquer, menos 4, menos 18, 7, como combinação linear de V1 e V2. Aí depois vamos mostrar que não é possível escrever 4, 3, menos 6 como combinação linear de V1 e V2. E depois vamos determinar condições para que x, y, z seja combinação linear de V1 e V2. Então isso aqui envolve a definição de combinação linear. E pessoal, então esse aqui é melhor a gente deixar para a próxima semana, porque o assunto da próxima semana é exatamente esse, combinação linear e matriz. Então esse aqui eu coloquei aqui juntamente com esses, mas esse aqui a gente vai deixar para a próxima semana, tá certo? Esse é o assunto da próxima semana. Então por hoje a gente vai ficar só com aqueles anteriores. Então na próxima semana a gente começa com esse. Então até lá. Então boa sorte, vão estudando aí. A gente vai colocar um questionário à disposição em breve, né? Quer dizer, acho que amanhã, meia-noite. Então, mãos à obra, né? Mãos à obra, bons estudos e boa sorte para todos.